O dízimo é obrigatório? Um tema bem polêmico e delicado, porque muita gente já está com uma cabeça bem enraizada referente a isso. Mas vamos aqui olhar para as referências bíblicas e tentar interpretar segundo o contexto, sem manipulação. Você já viu lá que lá em Gênesis 14, do 18 ao 20, que é muito usado para justificar a questão de quando Abraão dizimou 10% dos despojos de guerra para Melquisedeque em consideração à sua figura espiritual. E foi um ato voluntário e feito apenas uma vez, ele não ficou voltando todo mês para fazer isso. Esse é o primeiro ponto. E outra, foi um ato voluntário e não tinha nenhuma instituição, não foi feito a uma instituição, foi feito a uma pessoa. E outro texto que é bem usado para justificar, lá no Novo Testamento, quando se fala que isso era para Israel, no Antigo Testamento, tem pregações que usa Hebreus 7, de 1 a 4, que esse capítulo 7 de Hebreus, ele é usado para explicar a espiritualidade de Melquisedeque como sacerdócio, e fazendo referência a Cristo, ao sacerdote de Jesus Cristo, e não necessariamente sobre o dízimo, mas sobre a figura de Melquisedeque. E você vai ler o contexto do capítulo 7 e vai perceber que nunca foi sobre o dízimo, mas sim sobre a pessoa de Melquisedeque, a pessoa. E outro que é utilizado, não, mas agora nós vamos rebater isso aí através de Gênesis, capítulo 28, do 20 ao 22, quando Jacó fez um voto e ele deu 10% de tudo para Deus. Olha só, voto é moeda de troca e não é obrigatório, é algo que ele fez com Deus, ele e Deus. E hoje, no tempo da graça, não se barganha graça, não se faz nada de dar em troca e receber. Nós estamos no período da graça. Fazer voto para receber isso. E outro foi um voto pessoal que ele fez. Não tem nada de obrigatório. Isso não pode ser usado como referência para me obrigar, te obrigar a dar o dízimo. Fica até o final que tem muito mais coisa para você saber aqui. E lá em Mateus 23, quando Jesus conversa com os fariseus, e ele enfatizou muito a questão do dízimo em relação aos necessitados e não ao templo em si, porque naquela época o templo funcionava, o templo de Jerusalém, tinha toda uma questão, tinha pessoas que trabalhavam ali, mas o foco de Jesus ao chamar a atenção dos fariseus era sobre os necessitados, porque eles não estavam ligando para o que realmente era para ligar, estavam focados na aparência, em outras coisas, menos no que é o foco do dízimo para ajudar os necessitados. E naquele tempo tinha os levitas, que hoje os cantores querem ser chamados de levita, nada a ver. Levita é lá em Israel, que eram pessoas que faziam parte da tribo de Levi. E o meio hoje evangélico quer trazer termos judaicos para dentro do meio evangélico. Então, se eu cantar, eu sou cantora, eu não sou levita, eu não faço parte da tribo de Levi, eu não fiz parte da tribo de Levi. Só para esclarecer essas questões aí. E o mesmo Mateus 23, quando Jesus questionou os fariseus, o templo ainda existia, e lá em 70, esse mesmo templo, no ano de 70, esse templo foi destruído, e Jesus já viria com outra conversa se esse templo não estivesse funcionando, já não seria mais essa conversa aí de dízimo. Importante enfatizar, porque o templo estava funcionando naquela época, e era necessário para que o dízimo fosse dado corretamente hoje, era necessário o funcionamento do templo, que existisse a tribo de Levi e o princípio de Israel, e teremos que estar em Israel, porque se você for observar hoje, nem Israel, o povo de Israel não dizima, não tem essa obrigatoriedade. Então, querem trazer essa obrigatoriedade para cá, para justificar altos salários, altos ganhos injustificáveis, porque existe um sistema, o sistema religioso é sobre isso. Todo sistema ele funciona, tem dinheiro. E se as pessoas começarem a se conscientizar desse sistema, quebra. Por isso que muitos falam, as pessoas que estão falando fora, porque tem que ter um grupo manipulado para que isso continue sendo sustentado. E conhecereis a verdade vos libertará. E agora, Malaquias 3,10. Vamos lá, que diz que você rouba a Deus. Presta atenção. Leia, a partir de hoje, você vai pegar o livro de Malaquias todinho e vai ler. Eu li ele todinho. Você vai observar que ali os sacerdotes administravam mal o recurso. Tanto o povo dava errado, quanto os sacerdotes administravam errado. Então, esse modelo não funciona. Você vê aí pelos escândalos que tem no meio evangélico das igrejas. Que apareceu isso, roubaram isso, aconteceu aquilo. Justamente, quando esse modelo é usado hoje, acontece a mesma coisa que acontecia no passado. Por isso que Jesus veio, rasgou o véu do templo se rasgou, para que a gente pudesse ficar livre dessas coisas, porque esse modelo não funciona. E em Malaquias 4,4 fala, é bem claro, fala que é para Israel. É como as pessoas querem trazer coisas de Israel para os gentios.
E em Deuteronômio 26:12 explica, né, que os dízimos naquela época era anual. Ele era feito através de alimentos, era tirado 10% dos alimentos. Também existia dinheiro naquela época também. Mas a questão é que o foco era órfão, viúva e estrangeiro, né? E em Deuteronômio 14, de 22 a 26, fala do dízimo da safra também. Enfatizando a questão de Deuteronômio 14, de 22 a 26, eles administravam os dízimos sim, porque às vezes quando eles iam para longe, ficava longe do templo de Jerusalém, para administrar, para entregar esse dízimo, ficava longe. E eles recebiam a orientação que era para vender o que eles iam dar durante o caminho, que trouxessem, ou dar para as pessoas, né, que precisassem. Ou seja, se não desse tempo deles entregarem lá no templo, eles iam ter que comer do bom e do melhor. Eles compravam as coisas com os 10%, compravam e comiam ali. Por que eu estou falando isso? Porque tem muitos líderes religiosos que dizem: você não tem competência para administrar dízimo. Gente, a manipulação é tão grande. Que isso, gente? Vamos se libertar. A palavra de Deus ela veio para libertar e não para te aprisionar. E outra coisa aqui, que nós estamos no tempo da graça, no tempo que lá no Novo Testamento fala da oferta. Que cada um oferte segundo o seu coração. E quem for dar, dê com alegria, não é nada obrigado. Se a gente for entregar alguma coisa, que seja para uma pessoa, para ajudar um necessitado. Não está dizendo entregue para as instituições. Quem inventou CNPJ, quem inventou... Se você está dando para Deus, você vai escolher a instituição e dá. Eu dei para Deus. Você não deu para Deus, você deu para uma instituição. Tudo bem, se você quiser dar para uma instituição. É igual a gente às vezes assina uma Netflix, um plano de saúde. Você resolveu custear mensalmente uma instituição. Mas não que isso seja uma coisa obrigatória, que você esteja roubando a Deus, está aqui em todos os contextos, mas que é uma escolha sua sustentar a instituição. Eu não quero sustentar a instituição, eu prefiro, se Deus tocar no meu coração, dar para uma pessoa necessitada, ali como uma oferta, né? E tem gente que às vezes não gosta de se expor, às vezes não precisa você se expor por outra pessoa, para que você não apareça, alguma coisa do tipo. Mas é essa forma, eu venho trazer isso aqui para que você não se sinta obrigado e nem culpado, porque Deus, eles querem criar um Deus que você tenha medo, certo? Querem criar um Deus que você tenha medo. Primeiro que Deus não precisa desse dinheiro físico que o homem inventou. E se mais alguém quiser usar o tabernáculo que Moisés construiu como exemplo, quando o povo levava mantimento para o tabernáculo, ainda assim teve um tempo que o povo levou o mantimento, mas depois Moisés pediu para cessar, que ninguém levasse mais, porque já tinha mantimento suficiente. E a gente vê que muitas instituições já têm o suficiente, mas mesmo assim não param de pedir, não param de colocar na mente das pessoas que é algo obrigatório, sendo que se as pessoas entregam na instituição, elas estão contribuindo com o CNPJ, mas dízimo tem outro significado. E como já foi explanado nesse vídeo, era para o povo específico de Israel. E era sobre isso. Eu sei que da última vez que eu falei sobre isso, muita gente me criticou. Teve uma pessoa, um pastor aí que veio da África, que eu estava desvirtuando o povo de Deus, e não sei o que ele já tinha viajado um monte de país. Só que o foco não é altos salários e altos cargos para uma pessoa. Hoje tem como a gente alcançar o Senhor na internet. A palavra de Deus fala, Jesus disse, aquele que crê em mim, obras maiores fará. Antigamente, Paulo falou para mais de 5.000 pessoas. Antigamente os discípulos falaram alcançaram 5.000 pessoas. Hoje você com um vídeo, ou compartilhando, às vezes você não gosta de fazer vídeo, mas compartilhando atinge mais de 5.000, mais de 10.000, mais de 20.000. 1 milhão de pessoas falando da palavra de Deus, obras maiores fará. Então é sobre isso, gente. Eu espero que tenha ficado esclarecedor esse vídeo. Compartilhe essa mensagem, deixa aí seu comentário, caso você também discorde, super normal. Se você quiser continuar também com essa mentalidade, não tem nenhum problema. Deus abençoe sua vida e obrigado por ter ficado até o fim.